A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Isabel Lessa com o tema Olhai, do grupo Irmão Fritz. Hoje o tema do nosso estudo será uma leitura que nós vamos fazer a reflexão do livro Vinha de Luz, a leitura número 87, intitulada Olhai. Esse livro, o Vinha de Luz, ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, de início, nós vamos fazer a leitura do texto, fazendo a interpretação que Emmanuel nos traz. E ele nos diz o seguinte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. Emmanuel vem nos dizer então que Marcos vem acrescentar um outro verbo, uma outra ação ao vigiar e orai, que geralmente a gente tem o costume de conhecer muito é o vigiar e orai. Ele nos diz o seguinte, que Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Nesse ponto aqui, Emmanuel faz uma comparação onde ele nos leva a refletir a respeito de uma sentinela. O que uma sentinela faz? Primeiro precisa identificar o que precisa ser vigiado. É onde ele coloca para a gente que é preciso primeiro olhar para poder examinar, ponderar, refletir, para depois nós fazermos a vigilância, para que essa vigilância não seja incompleta, porque se nós não sabemos o que nós devemos vigiar, tanto internamente como externamente, essa vigilância será incompleta. E ele continua nos auxiliando nessa reflexão, quando ele nos diz: olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas, que se nós conseguirmos ter esse olhar profundo, esse olhar mais à frente, nós vamos conseguir aproveitar todas as mensagens que o dia nos traz. Aí não importa onde vamos estar, seja no trabalho, se seja em casa, se seja na rua. Então, que a gente tenha realmente, como Jesus disse, olhos para ver. Continuando, ele diz: fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Devemos fiscalizar tudo aquilo que nós estamos trazendo, que está sendo lançado no centro da nossa alma, ou seja, no nosso coração, na nossa mente. Por quê? É na casa sentimental, é no sentimento que nós permutamos ideias, sentimentos, não só daqueles irmãos que estão conosco reencarnados, mas também dos nossos irmãos desencarnados. É no nosso sentimento que eles conseguem ter acesso para nos trazer influências benéficas ou não tão benéficas. Então, esse olhai vem nos trazer como forma de alerta o cuidado,
Detende-se-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Agora nós terminamos de ler a mensagem que Emmanuel nos traz e vamos procurar aprofundar um pouco mais sobre a reflexão do olhai. Até que ponto nós estamos conseguindo ter esse olhar, tanto para o externo quanto para o interno? Até que ponto nós não estamos nos distraindo com os meios de comunicação? Até que ponto nós não estamos intoxicando a nossa mente com visualizações pesadas, angustiantes e nos esquecendo do nosso propósito maior enquanto reencarnados, do nosso propósito de sermos espíritos em ascensão, porque todos nós somos imortais? Então esse olhar, ele procura nos trazer essa reflexão. E até que ponto eu consigo olhar para dentro de mim e realmente enxergar quais que são as minhas vulnerabilidades, as nossas vulnerabilidades, ou seja, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, né? Aqueles pontos em que eu preciso de trabalhar mais. Porque toda e qualquer mudança nós só conseguimos fazer a partir do momento que nós reconhecemos que precisamos mudar. A gente só muda aquilo que reconhece. Então esse olhar, ele vem nesse sentido, da gente conseguir saber onde que eu vou precisar de vigiar. Se o meu olhar está disperso, se o meu olhar ele não consegue alcançar nada profundo, eu acabo vivendo uma vida mais superficial. E como disse Emmanuel, agir como um sentinela, porque a sentinela está sempre preocupada, realmente é isso, de olhar onde que está tudo aquilo que ele precisa de vigiar. Logo após o olhar, vai passar para o segundo passo, que é o vigiar. E o vigiar se refere a tudo, porque nós precisamos vigiar, primeiramente, os nossos pensamentos, depois as nossas palavras e as nossas atitudes. O olhar tem muito a ver com o pensamento, porque tudo aquilo que nós estamos vendo, nós estamos criando uma forma de pensamento na nossa mente. Então nós precisamos, para crescer, para mudar, que é o nosso objetivo maior, adquirir mudança de hábitos. Só que nós precisamos agir agora, não devemos deixar para o amanhã. E justamente estamos vivendo tantas situações difíceis, porque já deixamos muito para o amanhã e agora não temos mais tempo. E por que nós temos ainda tanta dificuldade de nos reconhecermos como espíritos imortais? É porque nós há muito tempo, há séculos, há milênios, estamos vivendo pela matéria, pelos prazeres da matéria. Então nós conhecemos muito o que a matéria nos oferece, mas conhecemos muito pouco sobre a plenitude da alma. Então essa é a nossa maior dificuldade, porque nós somos ainda muitos seres materialistas. Nós não conseguimos visualizar uma vida diferente além da matéria, até o ponto em que nós começarmos a evoluir, a ter esse entendimento, e o vigiar justamente vem para isso, e nós vamos mudar de patamar de observação e de sentimento. A partir do momento que nós já olhamos, identificamos, que nós vigiamos tudo aquilo que nós precisamos de mudar,
nós vamos para o terceiro ato em que nos traz Marcos, que é o orai. E o orai, o que acontece no momento que a gente está fazendo as orações? Nós entramos em contato com forças positivas, benéficas, em contato com o nosso Pai, que é Deus, com o nosso Mestre, que é Jesus, e todos aqueles espíritos que estão nos auxiliando, nosso anjo da guarda. Então, se a gente comparar, grosso modo, Deus na nossa vida é como se fosse o sol para as plantas. O que acontece quando a gente faz uma sementeira? O sol, ele vem e dá força, ele aquece aquela semente e com isso ela consegue crescer, dar frutos. E Deus para a gente é a mesma coisa. Deus nos aquece, nos dá força. Tem momentos da vida que em situações difíceis que nós nos entregamos à oração e não sabemos como que de uma hora para outra nós conseguimos caminhar, que as coisas vão se resolvendo. É justamente essa presença de Deus que traz essa força, esse calor nas nossas vidas. Então, para que nós possamos substituir vícios, procedimentos, para que nós possamos conseguir novos valores, para que possamos ter mais equilíbrio e paz, precisamos ficar atento o tempo todo e termos esse cuidado com a oração no início do dia, com a oração no final do dia e onde quer que nós estivermos. Que a partir do momento que nós temos a convicção dentro de nós, que nós não estamos sozinhos, nós conseguimos caminhar com mais força. E um grande exemplo da força da oração, quem nos traz é Jesus. Nós podemos recordar que em várias passagens do seu evangelho, nos momentos de provação, o que Jesus fazia? Ele se afastava um pouco dos apóstolos, de preferência ia para um jardim ou para um monte, e ele ficava em oração. Então, o nosso próprio mestre, que é aquele que nos guia, ele fazia suas orações, ele nos ensinou onde buscarmos forças. E se pararmos para pensar, se Jesus, que é um espírito puro, um espírito altamente elevado, enquanto estava entre nós, precisava do recurso da oração para poder ficar mais fortalecidos, então vocês imaginem nós, o quanto que o recurso da oração ele é necessário. E nós temos que ter outro entendimento. Toda e qualquer situação que nós estamos vivenciando, ela acontece nos dois planos. Ao mesmo tempo, ela está acontecendo entre nós, encarnados, e entre os desencarnados. Por isso que as nossas atitudes, elas vêm sempre acompanhadas de forças externas. Por isso que lá no início, Emmanuel nos traz desse intercâmbio que a gente tem na casa sentimental com forças que nós estamos desconhecendo, mas que estão muito presentes nas nossas vidas. E através da oração, nós vamos tirar forças. E a força vem também da prática do bem, do amor. Inclusive, para quem assistiu aquele filme Nosso Lar, que fala sobre os mensageiros, o mensageiro Aniceto, ele passa essa mensagem para a gente, que o bem que nós fazemos, ele é o nosso advogado por toda a eternidade. Para complementarmos o nosso estudo, nós trouxemos do Livro dos Espíritos, que é uma das obras de Allan Kardec, algumas questões do capítulo 9, onde nos fala desse intercâmbio entre os dois planos. E ele vem nos trazer algumas perguntas e respostas que nos fala justamente de onde nós começamos a ter essa interferência, que é através do nosso pensamento. E por que nós devemos vigiar os nossos pensamentos?
Então, o título é Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, a questão 459, Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. A resposta, então, é sim. Nós recebemos uma grande influência dos espíritos em nossos pensamentos. Continuando, nós vamos para a questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? A resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Pela resposta fica claro para todos nós quem está sugerindo o pensamento, porque os bons espíritos só nos darão bons conselhos. Continuando, nós vamos ver a pergunta 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ou que o influenciam ao mal? Resposta: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então é claro que nós podemos afastar esses espíritos, essa influência. Mas Kardec deixa claro que esses espíritos, eles se ligam a nós pelos nossos próprios pensamentos. Então cabe a nós vigiar o tipo de pensamento que nós estamos tendo. Porque o que eles fazem é reforçar o nosso próprio pensamento. Pergunta 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Então, a partir do momento que eu estou repelindo, que eu não estou dando aso a essa influência, eles então renunciam às suas tentativas de me influenciar? A resposta vem bem clara. Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreita o momento favorável, como o gato espreita o rato. Por isso é que nós precisamos de vigiar. Porque se nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, nós estamos em contato com todo tipo de espírito, já é próprio do nosso planeta. Então é necessário nós sabermos onde está o perigo, a começar vigiando nossos pensamentos, para que assim nós possamos ficar livres de influências que vão nos perturbar. Então essa é a nossa mensagem dessa noite, que nós possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos que Jesus nos trouxe e que nós possamos desde cedo, ao sairmos da nossa casa, ter essa vigilância, esse cuidado, porque quando a gente fica com a mente muito atormentada, nós não conseguimos receber essas influências que vêm nos auxiliar. E Marcos vem justamente nos auxiliar no olhai, que possamos olhar, que possamos vigiar, que possamos orar, para que possamos ter uma vida mais em paz. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.